Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, gente, hoje eu vou falar pra vocês a minha experiência do meu quase namoro. Não sei toda a história, mas eu quero pedir desculpa por esses cachorros latindo, tá? Então, perdão o inconveniente, tá? E aquela luz ali é a lâmpada que tá acesa, que eu achei que ia fazer diferença no vídeo, fez bosta nenhuma. E o vento que tá ligado, porque tá muito calor. E eu tô com esse cabelo solto só pra fazer média mesmo, porque eu tô morrendo de calor, tá, gente? Tô morrendo de calor. E é o seguinte, a gente vai começar a conversar, mas antes eu quero que você deixe o like, se inscreva no canal. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu vou me referir à pessoa como ele. Foi em agosto de 2021, bem no mês do meu aniversário, e foi bem no mês das minhas voltas às aulas presenciais. Eu conheci ele através do Instagram, viu? E foi muito bom no começo. A gente começou a conversar depois de um stories meus que eu postei, que eram umas perguntas que eu tava fazendo sobre mim, seguidores. Então eu queria interagir com essas pessoas, porque a maioria eu conhecia, a maioria tava estudando na minha escola, então eu falei pra gente, florescer uma amizade mais bonita, eu vou começar a interagir com o pessoal. Aí eu falei assim, uma pergunta, vocês acham que eu namoro? Porque assim, quem olha pra mim pensa que eu namoro, porque eu só uso anéis, né? Toda vez eu saio com esses anéis aqui. Aí as pessoas acham que um deles é de namoro. Gente, essas manchas aqui eu não sei o que que é, tá? Não sei o que que é. Faz tempinho que tá assim, eu tenho que ver o que que é, mas ela não dói, tipo assim, não coça nem nada, só fica manchado mesmo. Aí as pessoas acham que eu namoro por essa questão de eu usar vários anéis. Sai, a gente morava perto um da casa do outro, e só que ele morava com a avó dele num bairro aqui perto do meu. Aí, beleza. Aí eu falei, um ponto a mais, né? Que pelo menos a gente vai dar pra se ver. Foi uma semana, 2 semanas e pouquinho de conversa. A gente marcou de se encontrar no centro, que eu ia resolver umas coisas, comprar algumas coisas e tal. Aí ele foi comigo pra fazer toda essa correria, só que quando ele chegou eu já tinha feito tudo, porque ele falou, eu vou demorar porque eu vou de bicicleta, já que ele morava perto do centro. Eu também moro perto do centro, mas eu não vou a pé, né? Não sou louca. Aí beleza. Aí eu falei, não, já terminei de fazer. Ele falou assim, então vamos conversar. Aí a gente se abraçou, a gente não ficou, nesse dia a gente não ficou. Foi um respeito total entre ambas as partes, a gente não forçou nada. Só que aí eu falei assim, eu tenho que ir embora, porque minha mãe tá ligando pra mim. E minha mãe não sabia que eu tava indo encontrar ele, mas ela sabia que eu tava gostando de uma pessoa. Gente, pensa, 2 semanas de conversa eu já falando que eu tava gostando de uma pessoa. Antes de você falar que você gosta de alguém, vê se isso não é carência. Vê se isso não é fogo no cu. Desculpa o termo. Sabe, às vezes tem algumas coisas que dá pra você evitar, sofrimentos dá pra você evitar, mas você não evita porque você não quer. Você quer continuar suprindo sua carência com pessoas que não vai acrescentar nada pra sua vida e não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Agora ele tem 20 anos, eu tenho 16. E vou fazer 17, ele vai fazer 20, ele vai fazer 21 esse ano. Então a gente tem 4 anos de diferença. E eu sempre preferi, em toda a minha vida, desde quando eu me entendi que eu podia gostar de uma pessoa, eu sempre gostei de pessoas mais velhas que eu. Tipo, a mãe já começou a criar mais confiança em mim. Então, não tem um porquê, né, de eu esconder dela. Não tinha um porquê de eu esconder dela que eu tava gostando de uma pessoa. Mas eu escondi que eu tava saindo com uma pessoa. Aí eu saí com ele nesse dia. Aí minha mãe já achou estranho porque eu cheguei tarde. Mas eu tinha chegado tarde porque o ônibus tinha demorado. E na época não, né, naquele mês, estavam mexendo as ruas aonde eu pegava o ônibus. Então, tipo, eu tinha que pegar o ônibus em outra rua, mó bafafá. E aí, beleza. E eu falando com a minha mãe, eu vou chegar tarde porque isso, porque aquilo. E era verdade, mas eu não tinha falado que eu tava acompanhada. Aí depois, numa semana depois, a gente foi conversar de novo, eu e minha mãe. Falei, mãe, eu tô gostando de uma pessoa, eu vi ela no sábado, que foi até no sábado, lá no centro. E ela falou, como assim você mentiu pra mim, Maria Eduarda? O que eu tinha falado pra você sobre isso, que não precisava mentir pra mim, que era só você falar. Mas eu tive medo, eu tive receio dela não deixar eu ver a pessoa. E eu não consegui nada com a pessoa, mas eu acredito que se eu tivesse falado pra ela, com certeza ela falaria não. Eu teria obedecido com certeza, mas eu teria evitado certas coisas. Aí meu pai falou, eu não queria que você namorasse, mas a partir de agora, se você quiser ver essa pessoa, se você quiser ver ele, você vai trazer ele aqui em casa. Você vai marcar um dia, trazer ele aqui em casa pra gente conhecer ele e conversar com ele. Se ele quiser namorar com você ou alguma coisa do tipo, vai acontecer, mas só se ele vir aqui.
Beleza, aí falei com ele no mesmo dia, né? Foi uma conversa super de boa, gente, sem zoeiras, super de boa, sabe? Meu pai só alterou a voz porque ele não queria que eu tivesse encontrado uma pessoa antes dele saber, né? Tipo assim, escondido dele. Então ele não gostou, aí eu conversei com ele de novo, com meu pai, conversei, pai, é o seguinte, né, e tal, são coisas que não dá pra evitar, são sentimentos que não dá pra evitar. Ele falou, eu não vou evitar você namorar, porque um dia você vai ter que namorar. Se você quiser sair de casa, casar, você vai ter que namorar essa pessoa. Mas eu quero que você traga essa pessoa aqui em casa. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei com ele, falei, ó, meu pai quer te conhecer. Ele falou, olha, você é a primeira menina que fala pra eu conhecer os pais. Aí eu já fiquei meio assim, porque, tipo, pra mim, gente, eu ainda tenho esse pensamento meio antiquado. Pra mim, todas as meninas que namoram têm que levar o bonito pra conhecer o pai e a mãe, na é verdade? E vice-versa, o bonito levar a bonita pra conhecer o pai e a mãe. Então, pra mim, era normal isso, levar pra pais conhecerem. Surpresa e tanta pra ele. Aí, beleza. Aí ele veio aqui em casa. Aí ele já tava meio nervoso. Desde a época que a gente se conheceu, pessoalmente, ele já tinha ficado nervoso um pouco na minha presença, porque eu tenho esse sério problema de ficar tranquila nessas situações, começar a rir, sabe? Não ter essa questão de ficar, tipo, nervoso, tremendo, assim. Mas eu senti um frio na barriga quando eu encontrei ele. Gente, esse aqui é o microfone, tá? Só pra falar pra vocês também. Aí, quando foi pra ele conhecer meus pais, ele também ficou um pouco assim, meio nervoso. Ele fica tranquilo, meu pai e minha mãe são tranquilos, então a gente tá fazendo a coisa certa. Falei pra ele. E nesse dia, a gente tinha combinado pra ele vir 4 horas, que era o horário que eu tinha terminado de arrumar a casa. Gente, eu fiz tudo em casa, eu fiz até coisa que eu não fazia, eu fiz. Aí minha mãe falou assim, você tá fazendo isso porque o seu namoradinho vai vir aqui. Falei, mãe, eu nem sei se ele vai ser meu namorado, a gente só tá se conhecendo, tá bom? Dá licença. Aí, beleza. Aí ele chegou aqui 5 horas e eu já fiquei brava. Já falei, ó, fulano, é o seguinte, quando eu marcar um horário com você, é pra você estar nesse horário, já é a segunda vez. Na verdade, a primeira vez que a gente se conheceu, eu marquei com você 10 horas da manhã, você chegou, era quase meio-dia. Já não gostei, mas eu relevei porque era a primeira vez, mas agora na segunda vez, você chegar mais tarde, ele falou, porque foi difícil encontrar a sua casa, não sei o quê. Eu falei, não é difícil, eu falei pra você, tinha ponto de referências e um monte. Ele falou, beleza, desculpa. Aí ele entrou em casa, sentou, falei, pai, vai lá conversar com ele. Aí eu preparei um café, fiz um bolo. Acho que de tão nervoso que ele tava, ele não quis nem comer, nem tomar água, nem nada. Aí a gente conversou e tal, aí eu falei assim, vamos sair pra, né, parecer a cabeça, porque acho que muita coisa aconteceu hoje. Falei bem, aí minha irmã não tinha visto ele. Quando a gente saiu, ela ainda não tinha chegado do trabalho. Aí eu falei assim, você... ele tinha vindo de bicicleta, eu falei, você trouxe a bicicleta pra quê? Sendo que você ia voltar lá em casa. Ele falou, pois é, né? Porque você não deixou aqui. Eu falei, aqui em casa tava com medo de alguém mexer na sua bicicleta, ninguém ia mexer na sua bicicleta. E eu meio que tentando, né, acalmar a situação, porque ele ainda tava nervoso. Aí ele falou, não era isso não, é que eu achei que eu ia embora, mas sei lá, eu já tô com saudade. Eu falei assim, já começou com isso, eu já não gostei. Porque eu não gosto disso, sabe? Que a pessoa fica falando, tá com você, a pessoa já fala, eu tô com saudade. Porque, gente, não dá, né? Tipo, meio chato isso, eu não curto, sabe? Acho que você tem que aproveitar o momento. E saudade você fala que você tá depois. Pronto, acabou. Ele chegou aqui, minha irmã disse, eu gostei dele, achei ele bonitinho, achei que ele era da sua altura, mas ele é mais alto que você, achei fofinho vocês dois e tal. Aí a gente tirou a nossa primeira foto juntos. Aí eu postei nos stories. Gente, pra quê? Aí veio quase minha família inteira, que nem mora aqui na minha cidade. Tá namorando? Desde quando você tá namorando? Você quer? Respondi de tanto raivinha que eu fiquei. Aí eu falei assim, gente, não tô namorando não, né, sabe? Só tô conhecendo a pessoa. Postar uma foto com a pessoa não quer dizer que você tá namorando, casando, morando junto com a pessoa, não. Você tá postando uma foto porque você quer guardar de recordação. Aí, beleza. Aí eu mandei pra ele achando que ele ia repostar nos stories. Não repostou. Pegou e repostou nos status. E geralmente nos status quase ninguém vê. As pessoas veem mais Instagram, essas coisas assim do tipo, Facebook, essas coisas. Aí beleza, né? Aí eu relevei a situação. E a segunda vez que ele veio aqui em casa foi pra gente assistir um filme. Aí ele veio, aí depois do almoço eu falei pra ele vir almoçar no domingo, né? Quando ele veio conhecer meus pais foi na sexta. Aí no domingo ele veio de novo pra assistir o filme que a gente tinha combinado de assistir. Aí a gente começou a assistir o Round 6, acho que vocês vão saber o que é. É uma série coreana.
Então, eu não gostei de princípio. Eu amo dorama, vocês sabem que eu sou apaixonada por dorama, mas eu não gostei do tipo da série. Aí eu parei de assistir, eu falei, vamos assistir um filme de ação. Aí ele queria assistir um filme de terror e eu não gosto de filme de terror, gente. Eu odeio filme de terror. Não é nem por causa do medo. É porque eu não gosto da trama, eu não gosto de nada, de filme de terror. Aí, beleza. Que tanto você como eu gosta. Ele falou, beleza. Aí eu coloquei pra assistir Mercenários e A Cenação do Cisne Negro, que é um filme que recente é lançado na época. O dia que ele veio foi pra gente conversar, que eu já tava meio sistemática com algumas coisas. Foi aí que começou a situação chata. Ele começou a meio que destratar das coisas que eu tinha, tá? Algumas coisas, ele começou a parar de comentar das minhas fotos, ele parou de responder aos meus stories que eu postava, tipo, meio que pra ele e tudo mais. Aí eu falei assim, o que tá acontecendo? Você tá acontecendo alguma coisa? Ele falou, não, é problema na família. Eu falei, se é problema na família, você não tem que descontar em mim, você tem que resolver com a tua família. E assim, eu só queria ajudar ele. Só queria ajudar de todo o coração, só queria ajudar ele. Porque ele era muito bom, querendo ou não. Eu gostava muito de conversar com ele, porque ele sempre foi engraçado, sabe? Era uma boa pessoa, tinha uma boa conversa, dava a gente se entendia nas conversas, a gente se entendia. Mas alguma coisa falava pra mim que não combinava. Não é nem um status padrão, sabe? É umas coisas que não combinava espiritualmente. Porque, tipo, ele não acreditava tanto em Deus. Então isso já começou, sabe, meio que ficar chato, entendeu? Aí eu falei assim, se a pessoa já não acredita em Deus, já não dá pra viver comigo, porque eu não posso viver um jugo desigual. E eu sempre falava pra ele ir na igreja junto comigo, vamos na igreja, né, já que você conhece meus pais, dá pra gente sair daqui, pegar um Uber e ir pra igreja juntos, voltar juntos, aí você já para pra almoçar aqui, né, depois você vai embora. Eu falava, não, eu não gosto de igreja. Aí eu, beleza. E eu orando a Deus pedindo. Aí foi aonde eu criei aquela intimidade com Deus pra falar, Deus, o senhor tá vendo a situação, mas se for pra ser, deixa acontecer, mas se não for, tira agora. Quando deu uma semana, a gente já tava diferente um com o outro, a gente já não conversava tanto. Aí foi onde eu comecei a não gostar mais de conversar com ele. Aí é onde eu comecei a meio que conversar com outras pessoas. Mas a gente não tava namorando, a gente não tinha nada. Só tava se conhecendo. Aí então eu falei assim, já que a gente não tem nada, não tem um porquê de eu ficar conversando com ele todos os dias. Eu não quero conversar, não me sinto bem. E foi assim que aconteceu. Aí, beleza. Aí eu comecei a meio que seguir minha vida. Enquanto a gente não se falava, eu meio que seguia minha vida. Eu postava foto com meus amigos, com as minhas amigas. Eu postava coisas que eu fazia, tipo bolo, essas coisas assim. Ele falava, ai, que saudade de comer esses bolos que você faz. Eu falei assim, não adianta nada você ter saudade quando eu te ofereço, ou te oferecer as coisas em casa, você não queria comer. Aí ele falou assim, ai, por vergonha. Eu falei, vergonha do quê? Você já tinha conhecido meus pais, você já tinha ido na minha casa, já tinha ficado altas horas comigo. Por que você tava com vergonha ainda? Não tem um porquê de você estar com vergonha. Eu falei bem assim pra ele. Então meio que eu me estressei naquele momento. Eu até pedi perdão para Deus e pedi perdão pra ele. Eu falei, desculpa, mas eu preciso falar, eu preciso tirar isso que tá me machucando. São situações que eu não queria me colocar, sabe? Precisar que a pessoa, depois de um tempo, saiba que fez alguma coisa errada, sabe? Eu queria que a pessoa notasse na hora, entendeu? Igual eu faço, igual eu sou assim, quando eu faço uma coisa errada, eu já peço desculpa na hora. Não deixo esperar uma semana, 2 semanas, eu já falo com a pessoa na hora, entendeu? Se eu demoro é um dia no máximo pra absorver a situação, pra conseguir conversar com a pessoa numa paz. E foi o que não aconteceu, né? Aí eu comecei a meio que parar de responder ele começou meio que se importar em responder meus stories, começou a comentar nas minhas fotos de novo. Aí eu falei assim, eu não quero nada mais com você pode ficar tranquilo, tá? Eu não vou te encher mais as paciências, se você quiser tirar meu número, as coisas você pode fazer o que você quiser. Isso foi em setembro, não durou nenhum mês, gente, não durou nenhum mês, pra vocês verem como que Deus, eu falo que foi Deus que fez acontecer isso aí, porque quando a gente começou a conversar, bem no começo de agosto, eu não falava com Deus em questão a ele. Eu ficava com medo de Deus falar que não era a pessoa, entendeu? Aí foi quando eu realmente, sabe, eu parei de vez de falar com ele. Parei de seguir ele no Instagram. Eu tirei ele como meu seguidor. Apaguei o contato dele. Aí foi no mês de dezembro. No começo de dezembro ele mandou uma mensagem pra mim, como que você tá? Falei, eu tô bem. Tô muito bem, graças a Deus. Ele falou, se você quiser, eu não sei o que aconteceu entre nós. Ele ainda falou, não sei o que aconteceu entre nós. Mas ele sabia sim, eu só queria mesmo era me incomodar, sabe?
Porque a gente tinha abertura de falar sobre tudo, tudo. Então não tinha o porquê da gente esconder algumas coisas do outro. Então eu falava que eu não gostava desse tipo de pessoa, que sabia o que tinha feito, mas mesmo assim ficava se tratando como vítima. Pessoas que são culpadas e se tratam como vítima, raramente são as vítimas. É isso, gente. É o fato, entendeu? Aí eu falei pra ele assim, eu não quero mais nada. E essas coisas assim do tipo, me deixa eu no meu canto, eu não vou chamar você no WhatsApp, eu tenho o seu número ainda, né? Eu apaguei o contato dele, apaguei as mensagens, mas eu deixei arquivado o número dele. Então eu sabia o número dele. Eu poderia a qualquer momento chamar ele, porque ele me deu essa abertura, mas eu não quis. Não quis. Eu falei assim, se ele realmente tivesse se importado, gostado de mim, ele teria vindo na minha casa. Porque ele sabia que eu já tinha conversado com ele sobre, se um dia a gente brigar, você pode ir na minha casa, porque eu gosto de resolver pessoalmente. Então não foi isso que ele fez, entendeu? Aí depois disso, depois dele ter vindo na minha casa 2 vezes, ele falou bem assim, eu não sei se eu amo você. Falei, como assim? Eu também não te amo. A gente tá se conhecendo. Não tem como eu criar um amor pra você agora. Ele falou, não tô falando isso, eu tô falando que eu não sei se a gente pode namorar. Aí eu já comecei a entender o negócio, entendeu? Aí foi quando eu comecei a conversar com Deus. Aí a última vez que ele veio aqui foi a vez que a gente conversou. Eu falei, vamos conversar. É o seguinte, eu quero uma pessoa que seja da igreja, eu quero uma pessoa que seja formada com os propósitos de Deus. Por isso que eu tô voltando pra igreja. Porque na época, igual eu falei, eu tinha medo de falar com Deus porque eu não tava na igreja. Porque se eu tivesse na igreja, eu não teria esse medo. Eu teria falado com o Pai, porque a maior parte do que eu fazia da minha vida é falar com Deus antes de fazer qualquer coisa. Entendeu? Então todas as pessoas que chegavam pra conversar comigo falavam, Deus, tira. Se não for da tua vontade, tira. Eu criei essa intimidade com Deus pra falar, Deus, tira. O que não é pra ser, tira. Tira porque eu não quero sofrer. Não quero sofrer, não quero me magoar. E depois de eu ter conhecido essa pessoa, eu não me magoei com ele. Gente, eu não fiquei triste depois de ter parado de conversar com ele. Minha irmã falou assim, nossa, mas parece que você não gostava dele. Não é que eu não gostava dele. Eu falei pra Deus tirar de uma forma que não me machucasse. Não tô falando que, eu sou fria. Meu Deus, eu sou sem sentimentos. Eu fiquei, sim, um pouco triste. Mas eu não deixei essa tristeza me dominar, entendeu? Eu não fiquei pensando no que tinha acontecido. Eu só guardei boas memórias, porque, claro, eu tive muitas boas coisas com ele. A gente jogava junto, essas coisas assim. A gente ligava um pro outro, entendeu? A gente compartilhava nossas loucuras, compartilhava nossos tombos da vida. Então a gente criou essa intimidade. Mas não o suficiente pra continuar esse namoro, porque ele não queria ter intimidade com Deus, ele queria ter intimidade comigo, se é que vocês me entendem. E não queria ter intimidade com Deus. Então eu falei, simplesmente, não quero mais nada. E foi isso, gente. Essa foi a minha experiência do meu quase namoro. Por que eu falo quase namoro? Porque não foi um namoro. Poderia ter sido. Mas eu... Não, falei, se não tá com Deus, não tá comigo e acabou. É isso, gente. Então, uma coisa eu falo pra vocês antes de terminar esse vídeo. Escolham bem quem vocês querem pra vida de vocês. Tem amor da vida que não é pra vida. É só pra coisas momentâneas. Tem gente que não é pra vida, tem gente que é pra momentos. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, não tenham pessoas momentâneas, tenham pessoas que querem fazer histórias, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês, Deus abençoe, tamo junto.